Oi, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para mais uma parte da nossa aula sobre funções. Olhem bem, antes de começarmos a aula, vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, tá? Acione lá o sininho, receba as nossas aulas, as nossas novidades e participe conosco deste projeto, ok? Vamos lá. Função. Ainda sobre função, é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Tá? O primeiro conjunto é chamado de domínio, o segundo o contradomínio da função. A função determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos, podendo defini-lo utilizando uma lei de formação em que para cada valor de x, temos um valor de f de x. Chamamos x de domínio e f de x ou y de contradomínio, certo? E é claro que nós temos aí o conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio. A fórmula geral, nós já tínhamos visto na aula anterior, f de x, que é igual a x mais b, aonde o nosso a, né, é o coeficiente que acompanha o x, e o b é o nosso coeficiente, né, que é um termo independente, o f de x, que a gente chama de imagem, que é todo número relacionado ao nosso x. Nós temos aí ó, a função linear, que tem sua origem na função do primeiro grau, ax mais b. Trata-se de um caso particular, pois b sempre será igual a zero. Isso quando a função for linear. Aqui é um exemplo. Fórmula geral da função linear, f de x, que é igual a x. Aqui, no caso, é uma multiplicação. Tá? Onde o x é o domínio, o f de x é a imagem, o a, aqui, no caso, é o nosso coeficiente. Temos um exemplo desse aqui, menos x sobre 3. Quem é o nosso a aqui? Menos 1/3. Ok? A função polinomial do primeiro grau será crescente quando o coeficiente a for diferente de zero e maior que 1. Prestem atenção. Fórmula geral da função crescente. Pessoal, para a gente saber se uma função ela é crescente ou não, basta nós fazermos, então, esta relação aqui. Olha só, vamos supor, nós temos aí f de x, que é igual a 3x mais 4. Quem é o nosso a? O nosso a, no caso, é o coeficiente que acompanha o x. Se ele for positivo, certo? Ele vai ser uma função crescente, tá? Mas, supondo que ele seja um número negativo, menos 3x mais 4, ó, nós temos aqui o nosso a, que é menos 3. Ele é negativo. Quando ele é negativo, ele declina, ou seja, cresce, decresce, certo? Isso é que diferencia, então, uma equação crescente de uma equação decrescente. Para isso, vamos aí resolver alguns exercícios para vocês poderem tirar as dúvidas com relação a isso daí. Bom, aqui no caso, o exercício de número 1, ele pede para a gente verificar se essas duas funções aí, se são crescente ou decrescente. Prestem atenção que nós temos a y igual a 7x mais 1, e nós temos y igual a menos 4x mais 7. Olha, só de nós olharmos aqui, a gente já sabe que essa vai ser crescente e essa vai ser decrescente, por causa do valor do a. Mas podemos também dizer o seguinte, olha só, vamos ter aqui, ó, 7x mais 1, certo? E aqui nós vamos ter x, aqui nós vamos ter y. Vamos pegar aqui dois valores para x. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1 e 2. Se eu substituir o x aqui por 1, eu vou ter 7 vezes 1, tá bom? Então, nós vamos ter 7 vezes 1 mais 1. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. Se eu substituir o x por 2, ó, 7 vezes 2, mais 1. 7 vezes 2, 14. Com mais 1, 15. O que nós podemos dizer aqui? Olha só, como o valor de y, tá, aumenta, ó, o valor de y aumenta todas as vezes que a gente aumenta o valor de x.
Então, ela é uma função crescente. Se eu jogar isso aqui no plano cartesiano, nós vamos ter o quê? Ó, vamos ter quando 1 de x, 8 do y. Ó, certo? Um exemplo. Vou até baixar um pouquinho. 8, vamos colocar que seja bem aqui. E quando nós tivermos 2 do x, 15. Vamos colocar aqui, ó, 15. Olha aqui o que acontece, ó. Ela cresceu, subiu, tá? Enquanto que, neste caso aqui, nós temos uma função decrescente. Por que que ela vai ser decrescente? Primeiro, porque o nosso valor de a é negativo. E segundo, se nós terminarmos os valores para x, vamos diminuindo os valores, o valor de y, ele vai diminuindo conforme o valor determinado de x, por causa desse menos aqui, certo? Construa o gráfico da função f de x, sendo que x aí mais 5. Vamos lá. O exercício de número 2, então, nos tem aí, ó, f de x, que é igual a x mais 5. Como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, vamos montar uma tabelinha que vai nos auxiliar. Nós temos aqui, ó, x mais 5, certo? Nós vamos determinar aí alguns valores para x, tá? E alguns valores para y. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x e y. Bom, supondo aí, então, que a gente, qualquer valor aí, vamos determinar aí para x o valor de 0, 1 e 2. Agora, vamos substituir aqui. Quando o meu x for 0, qual vai ser o valor de y? 0 mais 5 vai dar 5. Quando o meu x for 1, qual vai ser o valor de y? 1 mais 5, 6. E quando o x aqui for 2, ó, 2 mais 5, 7. Então, aqui nós temos 7, certo? Agora, nós vamos o quê? Fazer o nosso plano cartesiano. Vamos ver se vai dar certo aqui pelo tamanho. 1, 2, 3... Não, vamos ter que abaixar ele mais um pouquinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos x. Então, agora negativo de x. E o negativo de y. Bom, vamos lá. Traçando aí, então, o gráfico, o que a gente vai ter aqui? Prestem atenção. 0 do x, ou seja, nada de x, e 5 do y. Bem aqui, ó. 0 do x, 5 do y. Quando 1 do x e 6 do y. Ó, vai dar exatamente aqui, ó. Aqui. Aí nós temos 2 do x e 7 do y. Ó. Prontinho. Nós temos aqui, então, um gráfico, tá? Desta função aí. Aí o exercício de número 3 diz assim: na produção de peças, uma indústria tem como custo fixo R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, letra A, escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças, ele não falou o total de peças, e depois ele pede pra gente, na letra B, para a gente calcular o custo para 100 peças. Bom, vamos lá então. Montando aí, o que ele pede? Escreva a lei da função que fornece o custo total. Então, vamos lá. O custo, tá? O custo total de x. Como é que vai ser o custo total de x aí? Ele nos disse que tem um valor fixo de R$ 8,00, tá? Então, nós vamos colocar R$ 8,00 mais 50 centavos
peça. 0,5x, porque ele é variável, eu não sei a quantidade de peças. Então, esta é a letra A. Agora, na letra B, ele fala assim, calcule o custo para 100 peças. É o x. Então, nós vamos ter o seguinte. Ó, o custo, né? Custo, que é o mesmo que f de x. Quando o meu x aqui for 100, 8 mais 0,5 vezes 100. Então, nós temos 8 mais 50. Então, nós temos aqui que vai dar 58. Certo? Então, C de x é igual a 58. Estamos falando de dinheiro, né? Então, valores, tá aí o resultado aí, letra A e letra B. Então, terminamos aí, temos o gabarito para vocês estarem concluindo as aulas sozinhos, para poderem estarem fixando esses exercícios. Espero ter ajudado vocês. Deixem lá uma observação, se vocês gostaram, se não gostaram, para a gente poder estar melhorando aí, tá? Beijos para vocês e até a próxima aula.